Jovem, boa noite, tudo bem com vocês? Então, pro jovem, turma, hoje a gente vai estar aqui fazendo a correção do último exercício, no qual eu vou estar dando aqui para vocês as respostas, certo? Para que vocês anotem nos cadernos de vocês as respostas referentes ao exercício que eu passei na última aula, tá certo? Então aqui, ó, nossas questões foram questões relacionadas com políticas públicas, vocês se lembram? Então, eu passei várias questões e dentre essas questões a primeira foi essa daqui, ó. O que é política pública? Né? Então aqui nós temos a resposta. Ó. Política pública são a totalidade de ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais ou municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Então assim, tudo aquilo que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, vai fazer, é o governo nacional que eu falo federal, né? Para melhorar a vida do povo, isso é chamado de política pública, gente. É assim que a gente fala, certo? Então aqui, ó, como no caso são as políticas públicas, né? Como são as políticas públicas no Brasil, né? No Brasil a gente tem uma pegada um pouquinho diferente, porque as políticas públicas aqui elas são necessárias em vários aspectos, né? E aqui no Brasil elas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar Estado com letra maiúscula, é porque aí no caso é Estado Nacional, viu gente? Garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. São medidas e programas criados pelos governos dedicados a garantir o bem-estar da população. Certo? Então tudo aquilo que o governo faz para garantir o bem-estar, a melhora da vida do povo é chamado de política pública. Certo? Aqui no Brasil é assim que a gente trata. Cite os tipos de políticas públicas. Aí temos, ó. Existem diversos tipos que impactam diretamente na sociedade. Entre elas, as principais estão as políticas distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas. Certo, gente? E aí, ó, o que são políticas públicas distributivas? E aí eu pedi para vocês citarem exemplos. Cite exemplos. E aqui eu tenho a resposta. São aquelas financiadas pelo orçamento público. Né? As políticas distributivas estão relacionadas ao fornecimento de serviços e equipamentos por parte do Estado. Uma parcela da população beneficiando alguns grupos sociais ou regiões. São comumente conhecidas como políticas sociais, por exemplo, Bolsa Família, Vale Gás, certo? E aqui, gente, ó, nessa última página nós temos o que são políticas públicas redistributivas? E essas redistributivas são assim, né, gente, que a gente chama. Por exemplo, são políticas públicas cujo objetivo é alocar bens ou serviços para reduzir a disparidade social. As políticas redistributivas visam o benefício do cidadão, né, de baixa renda e trazem como exemplo a isenção de impostos para famílias de classes sociais mais baixas e financiamento educacional, como por exemplo... tem o FIES, eu coloquei aqui política de cotas, né? Políticas públicas contra a seca, por exemplo, são exemplos dessas políticas públicas redistributivas, certo, gente? E aqui as políticas públicas regulatórias, são as políticas públicas regulatórias e dê exemplos delas. Desculpa, gente. São aquelas relacionadas com a legislação. As políticas regulatórias incidem sobre a criação e fiscalização de leis. Regular, né, gente? A gente fala assim, regulatória vem de regulação, né? Que assegurem o bem comum. Você quer ver uma que é política pública? Esse negócio aí da gasolina. Isso é uma política pública, infelizmente. A política de precificação da gasolina. Por isso que a gasolina está ficando tão cara, mas não deixa de ser uma política pública também. Por isso que afeta a vida de todos. Pode instituir princípios de conduta para a comercialização de produtos, regulação de trânsito, entre outras. É responsável, inclusive, pela normatização das políticas distributivas e redistributivas. Aqui eu coloquei como exemplo Lei LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Sistema Único de Saúde também, porque querendo ou não regula, né, a saúde que no caso aí, oferecida pelo Estado, né, ou pelo governo, seja ele municipal, estadual ou municipal para toda a população, né? E para finalizar, quais são as políticas públicas construtivas, aquelas que constroem, né, gente? Dê exemplos. São políticas que estabelecem e distribuem responsabilidade entre os municípios, entre os estados,
entre o Estado e o governo federal, né? E estipulam competências e formas de participação social nestas ações. Basicamente, regulamenta a própria criação das políticas públicas. Exemplo, Sistema Único de Saúde, da Assistência Social, Sistema Único Sistema Municipal da Educação, por exemplo. São exemplos dessas políticas constitutivas que constroem, né, gente? São responsáveis por fazer aquele trabalho, né, de construir uma política para a vida, melhora de vida do povo. Então foi isso, gente, nossa aula de hoje, tá bom? Desejo excelente noite para vocês todos. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.